Agora, velho, o Vamp correu, né? Foi disposição. Mas já dá alguma esperança esse Corinthians que, ó, eu vou ser sincero, eu tava na apostinha, então eu tava torcendo. Eu mesmo falava, eu falei, cara, ferrou. O Criciúma achou um gol cagado. Ali no primeiro tempo, onde o Corinthians já era melhor, chutou de longe, desviou e a bola entrou. E eu falava, será que o Corinthians consegue fazer 2 gols? E fez, velho, Vamp. Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Assim, o Corinthians outro dia pra você aqui no programa já estava rebaixado. Já tinha definido o campeão brasileiro, que já estava rebaixado. Você viu? Agora já viu Vamos como lá, é que é? vamos lá. Já viu como é, Bruno? Olha lá. Vamos lá. Lembra que tá aqui falando? Você viu como não sei o quê. Já foi. Meu discurso, eu gosto de você que é o programa. É dia a dia, né? Você viu não é dia a dia? Então vamos. A capacidade Sim. de jogar um amigo seu Sim. maliciosamente não, e mentirosamente. Não tava outro dia, eu falei assim, não. Se definiu os 4, falta 21 rodadas. 21 rodadas. Olha pra mim. Eu já falei aqui que o Corinthians já tava rebaixado. Você lembra que eu falei que tinha Fluminense na... Mas falei que tinha Fluminense. Tava rebaixado. O discurso agora é outro? Não, eu falei que o Corinthians vai penar pra não ser rebaixado. Então, vai penar ainda. Eu sempre falei isso. Mas eu nunca falei o discurso já é outro. O discurso já correu, cartilha. Eu já peguei cartilha e já... Ainda bem que eu nunca repeti de ano. Eu sempre estudei. Você foi estudioso? Você sempre foi estudioso, sou formado. Faculdade trancada. Você já repetiu de ano? Não. Então, mas tem gente que pega cartilha, né? E estuda tudo e repete, né? Vai pra sala de recuperação, conselho de classe, tem tudo, né? Tem. Então quer dizer que a cartilha da Gaviões funcionou pros caras correr. Mandaram também, agora o Fluminense dá também lá. Mas tu acha que não funciona, não? Falando a verdade, você acha que os caras não falam, porra, a gente tem que... Funciona o quê? Funciona nada. Funciona... Você tá gravando que não funciona. Funciona é você ter qualidade, treinar todo dia, ler o estatuto do clube. Todo mundo tem que saber que quando você assina um contrato que você tem que fazer no clube que tá te pagando os seus vencimentos, onde você tem que trabalhar e devolver em retorno, né? De repente todo mundo tenta fazer o de melhor, às vezes não consegue pela falta de qualidade. Um jogo que não foi nada fácil, né? O Hugo Neneca fez uma defesa logo no comecinho do jogo lá, vibrou. Eu tava vendo o resultado, né? Consegue virar, todos os méritos, treinadores treinando, 2 jogadores treinando, o Hugo, Alex Santana. Tudo muito bom, mas é muito pouco ainda, cara. Tem muita coisa pela frente. Você vai dizer, pô, então, dia que todo mundo sai triste, revoltado, não, mas também se ajoelhar, parecendo que ganhou uma final de campeonato. Rapaz, o Corinthians é caro pra estar nessa situação. Mas tem essa mania também de criticar os caras pela forma. Tenho, porque eu fui vencedor, irmão. Jogador vencedor é o seguinte, ó. Não, deixa eu te falar. Pai, você tá num time, ó. Eu odeio o jogador que dá um bico na bola e fica patrocinando. Jogador de time pequeno, tudo bem. Jogador de time grande, não. Vai na defesa, eu digo, ó, quando ele fez aquilo, que ele fez aquela defesa, eu digo, vai vir mais bombardeio pela frente. Aí tomou o gol. Quem vê por trás, quem vê o lance por trás do gol, vê que ele é defensável. Quem vê pela frente, fala que foi falha. Né? O Criciúma, no segundo tempo, com 3 minutos, poderia ter feito o segundo. Você vai dizer, pô, vai sair triste, vai sair... Mas quando eu vi aquele cenário, a torcida compareceu, empurrou a todo momento, tudo, maior festa, como sempre faz. Não foi no jogo de ontem. Agora o time dentro de campo deixa a desejar, pô. Se desejar, você vai dizer que o Criciúma voltou depois de 10 anos na primeira divisão, não tem uma folha de pagamento tão cara. E foi duro, como foi o Vitória, que voltou também. Né? O Corinthians é grande de 3 clubes, que é o Fluminense, que está em último, o Vitória, que volta depois de 6 anos, e o Criciúma depois de 10 anos. O Romero é o capitão do time. Criciúma, que não tem, eu acho que deve ser uma das folhas mais baratas do campeonato. Com certeza. O nível de jogadores. E aí você vai dizer, pô, então tem que sair todo mundo triste, mas não é pra tanto. O Ramon Dias entrando, estreando, isso é reflexo. Ele foi jogador, jogou com Maradona, um cara que jogava muito, foi campeão com o River algum tempo atrás. Poucas pessoas têm no currículo de ser campeão da Libertadores. Eu tentei por 4 vezes e não consegui desde a minha carreira. Sou campeão da América, de Copa América, mas não fui campeão com um clube de Libertadores. Então é o seguinte, o jogador sai apelando, depois pede desculpa. Muita calma, Tico. Vai ter não tão longe, não tão perto do céu. Eu acho que dá pra melhorar. Eu acho que a chegada do Alex Santana com o Ranieri, que já não joga contra o Bahia, deu um pouco mais de solidez no meio campo. Eu acho que não pode jogar com 3 atacantes. Romero, Wesley e o Will Alberto. O meio campo tem que ser mais reforçado. Eu botaria o Bidon junto com o Ranieri e junto com o Alex Santana, o Garro à vontade, Souto, o Wesley e o Will Alberto. Mais fechado, para ir somando os pontos e desafogando. Você mesmo fala aqui, desde 2022 o Corinthians não ganha 2 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro. O Romero
Fez o primeiro gol seu no Campeonato Brasileiro desse ano, depois de 17 partidas. Então, assim, a felicidade tem que ter, mas não pra tanto. Terminou o jogo, eu vi gente ajoelhando no campo, chorando. Falta 21 rodadas, viu? Não, mas nisso eu discordo um pouco de você. Eu sei que eu vou ser o único da mesa que vou discordar de você, pelo que eu conheço um pouco dos nossos participantes, que eu já conheço bem. Mas, pô, o cara tá numa pressão absurda. O cara tá sendo ameaçado, torcida indo no CT todo dia. Gente, quantas vezes a gente já falou aqui que a Gaviões, as outras organizadas invadem, cobram o presidente, dá cartilha, Cara, é um alívio absurdo, Vamp. Eu sei, os caras não são vencedores como você. Essa geração não é. Não, quando eu falo vencedor, Tico, o velho você não pode. Mas imagina o alívio desses caras. Começam perdendo pro Criciúma, que era um confronto direto. Já sabem, meu Deus, a torcida de novo ferrou, a gente vai cair. E aí vira. Eu acho que o cara tem que comemorar. Eu acho que ele tem que ajoelhar, porque o cara tava numa... Que ajoelhar se terminasse o campeonato hoje? Tava rebaixado? Vai ajoelhar pra quê? Por isso, olha... Mas não, que alívio é esse? Que esses caras tão se vivendo. acaba hoje, tá rebaixado. Então, nada, meu irmão. Limpou, vamos ter que ir pra agora daqui a 3 dias lá na Bahia. Depois tem o Grêmio. Pô, ajoelhou, se acaba, eu tô rebaixado. Se é como você pensou há 3 dias atrás no programa, tava rebaixado. Não, eu sem ainda esperança, acho. sem esperança. Não. Eu ainda nada, acho não. que o Corinthians vai penar pra não ser rebaixado. Eu ainda acho, mas você falou que eu falei que já tava rebaixado. Aí tu tá me jogando na fogueira mentindo. Eu falei que já tava... O escândalo que você deu aqui. Mas eu falei, já tá rebaixado? Nunca falei isso. Nem posso falar, não tá nem no segundo turno. Faltam 21 rodadas, tem muita coisa. Mas vai penar. Mauro César Pereira, o Corinthians te deu algum ânimo ontem ou não? Nada mudou na sua opinião, apesar da virada? Ânimo não tem que me dar, não tem nada a ver com essa história de ficar animado e desanimado com o Corinthians. Esse é o problema do Corinthians, não é meu, que vai me dar ânimo. Tem que dar ânimo pra quem é corintiano, pra quem tá trabalhando lá. Eu não, eu só assisto e dou minha opinião. Então tá bom. Vou me dar ânimo. Para mesmo tirar o colete. Viu? Você viu? Você foi muito disciplinado. Gostou, Mauro César Pereira? Parabéns. Agora, Mauro, essa situação dá uma esperança, então, pro torcedor corintiano, ou não, nada mudou? Pronto, mudei. E o Kaká, hein, Mauro? Esse desabafo do Kaká ali na zona mista... Assim, eu acho que dá esperança, mas assim, a vitória de ontem, gente, era uma vitória obrigatória, tinha que ganhar. Era um adversário direto, um time que vem da Série B, que ficou 10 anos fora da Série A. Era obrigação ganhar de qualquer maneira. Então, eu acho que um jogo como esse, uma vitória como a de ontem, assim, o Corinthians cumprindo a sua obrigação, fez o seu papel. A torcida comemorar, é óbvio, até sentir alívio. Acho que os jogadores têm que entender... Eu concordo com o Vamp, eu acho assim, você comemora, mas não se empolga muito não, porque é um pequeno passo entre muitos que terão que ser dados para escapar da zona do rebaixamento. Ontem mesmo, antes do Corinthians tomar o primeiro gol, que foi um gol até que deu um certo azar, que a bola desviou, né? E aí matou ali o Hugo. Cara, o Hugo fez uma defesaça pouco antes. O Criciúma teve chance clara de gol. Melhor que a chance do Corinthians. Né? O Hugo fez uma defesa de handball, ele abriu o braço, ela bateu aqui no antebraço dele e salvou o Corinthians. Ele é um goleiro assim, né? Para quem não conhece, pelo menos no Flamengo era assim. É um goleiro de defesas espetaculares e falhas espetaculares. Ontem ele só fez defesa espetacular. Vamos ver se ele evoluiu, né? Se ele conseguiu, nesse período que foi para Portugal, ser um goleiro mais regular, que é o que o Corinthians vai precisar. Porque, por exemplo, já contra o Bahia, certamente ele vai trabalhar bastante. O Bahia deve criar mais, vai jogar em casa. Então, o Corinthians precisa de um goleiro que faça a diferença. E o Hugo está recebendo uma oportunidade para ele, goleiro excepcional na carreira dele. Porque é um time que luta para não cair e que, fatalmente, em muitas ocasiões, vai ceder chances de finalização ao adversário. Então o goleiro vai poder aparecer. Se ele fizer boas defesas, aí, grandes defesas, ele muda completamente a imagem que ele deixou na passagem pelo Flamengo, quando teve muitas oportunidades com o Paulo Sousa, ele falhava quase todo jogo. Eram falhas de todos os tipos. Eram raríssimos os jogos em que ele não errava. Mas ele é um goleiro jovem, tem agora 25 anos, então ele pode, evidentemente, estar no estágio melhor. Tomara que ele consiga aí esse sucesso. Né? Especialmente se ele tiver consciência do quão mal ele foi ontem. Porque se você não identifica seus erros de antes, você não vai corrigir. Vai ficar errando a vida inteira. Enfim, mas acho que assim, a vitória é obrigatória. Tinha que vencer, venceu, ok, festeja, mas sem perder muita noção. Porque não é o jogo da última rodada que salvou do rebaixamento. É um jogo do primeiro turno, tem todo no segundo turno, que é bom, que dá tempo de recuperar, mas é preciso pontuar, vencer. E como o Vamp falou, o Corinthians só venceu do Fluminense Lanterna, do Vitória, que vem da Série B, o Criciúma que vem da Série B, quer dizer, são necessárias essas vitórias, esses triunfos, mas não é o bastante. Vai ter que buscar pontos contra adversários mais fortes, né, para poder realmente escapar da zona do rebaixamento. Antes de ouvir o Ramon Dias sobre o jogo, Bruno Prado, eu acho que a gente tem que falar do Hugo Neneca.
porque o Hugo foi uma grata surpresa pro torcedor corintiano. O Hugo chega ao Corinthians como? Como um goleiro que era promessa da base do Flamengo. Chegou a ser convocado pelo Tite, na época treinador da seleção brasileira, para fazer experiência. Ele foi convocado. Nem era do profissional do Flamengo ainda. Aí ele foi treinar com a seleção na Granja Comari para ganhar experiência, porque viam como uma grande promessa. Se tornou profissional. Barra o Diego Alves, num começo promissor. Agarra bem no seu começo no Flamengo. De repente, ele degringola numa má fase surreal e, como diz o Mauro, começou a falhar quase todo o jogo do Flamengo. Vai para Portugal e agora volta pro Corinthians. O Hugo, ele é uma incógnita. Você não sabe se ele vai ser o goleiro da base do Flamengo, que era a grande promessa. Chamavam até de o novo Dida, que ele era frio, pode ser o novo Dida. Ou se ele vai ser o goleiro que perdeu o psicológico e até a técnica, porque ele tinha falhas técnicas, ele batia muito pra dentro da área, saía mal com os pés. Ou se ele vai ser esse goleiro de quando perdeu ali o seu caminho no profissional do Flamengo. Mas a estreia foi boa, né, Bruno? Foram 3 defesas difíceis, 2 em finalizações dentro da área, 75% de bolas defendidas. O Hugo Neneca. Ele foi bem no jogo. Acho que no gol ele não teve culpa. Acho que o desvio ali no Kaká matou o Hugo. Mas ele foi bem, ele ajudou o Corinthians. No momento que o Criciúma criava oportunidades, ele conseguiu segurar. Realmente, até agora, o que a gente viu da carreira dele não foi... ainda uma coisa, uma amostragem curta, né? Ele começa a jogar com frequência em 2020. Depois ele fica um tempo sem jogar com tanta frequência. Lá em Portugal eu não vi nenhum jogo dele. Ele jogou no Chaves, né? Um time pequeno que até acabou rebaixado. Então eu não vi os jogos dele em Portugal. Mas no Flamengo ele teve grandes momentos. Ele mostra que ele tem um potencial. Ele tem coisas boas. Mas no mau momento, assim, foi muito uma queda livre muito acentuada. E aí talvez o psicológico tenha influenciado muito, sim. Quando ele começou a falhar, foi perdendo confiança, aí falhando mais e mais, até que acabou deixando o clube e agora tem no Corinthians uma nova oportunidade. Então é um goleiro que tem potencial, sim, para ser um bom goleiro. Aí vamos ver se ele vai conseguir ter um pouco mais de regularidade. Tem alguma questão técnica, sim, para ser acertada. Mas no emocional, acho que no emocional talvez tenha sido o que mais pesou, porque ele começou a falhar de uma maneira que parecia que não tinha mais controle, ele não conseguia se recuperar. Mas é um goleiro que, se conseguir resolver essas questões, ele pode sim ajudar o Corinthians. Eu acho ele um goleiro melhor que o Donelli, que estava jogando. Acho que é um goleiro melhor para o Corinthians. O Ramon Dias acertou em colocá-lo já no primeiro jogo que ele esteve à disposição. E ele é o goleiro até o final do campeonato. E vamos ver se numa primeira falha, num primeiro erro, como é que ele vai reagir. Você concorda, Vampi? Você acha que é mais psicológico? Porque, tem o psicológico. Mas eu lembro e eu falo, ele falhava muito tecnicamente também. Ele rebatia. Era muito erro igual. Ele rebatia muito a bola pra dentro da área. Tipo, fazia a defesa rebatendo a bola pra dentro da área. Ele saía mal com os pés. Ele era inseguro. O Hugo Souza, ele tinha problemas técnicos também. Mas será que o psicológico interferia e gerava essas falhas técnicas? E depois também eu quero escutar o Mauro, que acompanhou também muito o Hugo no começo da carreira. Tico, ele começa no Flamengo, aí vinha falhando aí naquele jogo com o São Paulo. Se não me engano, pela Copa do Brasil, foi Foi Copa do Brasil. Foi o máximo, aí ele perde a posição. Foi emprestado para Portugal. A gente não sei como é que foi ele lá em Portugal, não acompanhando normalmente um ou outro jogo quando passa a Copa de Portugal, o time de Portugal ali passa mais jogo do Benfica, do Porto e do Sporting, né? Não vi. Vem emprestado, tá tendo oportunidade num clube que saiu 2 grandes goleiros, o Cássio e o Carlos Miguel, tinha tudo para dar uma sequência, foi embora. Ele ontem estreia, né? Chegou muito rápido já estreando. Se você pegar no geral o jogo de ontem, ele foi muito bem, né? Sendo bombardeado de novo, ele fez 3 defesas ali, o jogo 0-0, fez aquela defesa. Depois, no segundo tempo, no comecinho, até os 3 minutos, pegou um chute de fora da área, depois outra cabeçada. É uma nova oportunidade e normalmente você tem que evoluir, né, na carreira, né? Principalmente os goleiros, que tem uma carreira mais... Chegam... A gente tá vendo o Fábio aí com 41, 42 anos jogando, tem uma carreira mais longa e treina mais do que todo mundo, chega mais cedo, é o último a sair, né, jovem, e deve ter evoluído alguma coisa. A gente vai acompanhar agora aí, nessas batatas aí que o Corinthians vai ter nessas batalhas. Mauro. Eu falei agora há pouco, assim, eu acho que ele tinha vários problemas técnicos. Né? Eu também, eu acho que não é só psicológico. Ele é um goleiro limitado. Agora, o goleiro jovem ele pode corrigir seus erros, ele pode ter se preparado, treinado, identificado suas falhas mais comuns e ter corrigido. Ontem ele foi bem.
Agora, ele também foi bem em alguns jogos, tanto que ele foi parar nessa convocação do Tite, ele virou titular, porque ele foi bem em alguns jogos. Agora, não teve capacidade de manter a sequência. Oportunidade ele não faltou. Não faltou, ele teve muitas chances, mas muitas chances. Era até impressionante como o técnico de então ele insistia na sua permanência na meta, até expondo muito o Hugo, porque tinha hora que não dava mais. Aí teve um jogo, um Fla-Flu, que ele fechou o gol. Aí ele abraçou o Paulo Souza, abraçou o treinador de goleiros, aquela coisa. Depois voltou a falhar de novo e tudo, e aquele jogo não significou uma reação. Então, ele está recebendo agora uma ótima oportunidade. Agora a gente vai saber com o tempo se ele, de fato, ele voltou melhor ou se ele ainda é o mesmo goleiro. Se ele for o goleiro que ele foi no Flamengo, ele não vai conseguir sustentar essa posição. Mas se ele for bem, se ele estiver melhor. Se ele for aquele goleiro que falhava, claro que não, vai ter 3, 4 jogos falhando, aí o Donelli volta e ele sai do time. Ele não vai ter jeito. A oportunidade está com ele. Ele vai ter que ter desempenho. Ontem foi bem, passou na primeira prova. A gente vai ouvir aí o que o Ramon Dias falou sobre o Hugo, tá? Porque o Ramon Dias falou sobre a atuação do Hugo, óbvio, era uma situação que o Hugo estava muito exposto. Saiu o Cássio, saiu o Carlos Miguel, que já mostrava um baita potencial. E aí sobrou pro Hugo Souza, claro, uma baita pressão. E na opinião do Ramon Dias, o cara mostrou personalidade. Vamos ouvir aí o treinador do Corinthians. En esta semana había visto que Hugo tiene, a pesar que no venía jugando el partido anterior, y lo vi con mucha personalidad, defiende muy bien, y realmente es lo que veo en ese momento, en esa semana, y si lo veo en grandes condiciones lo pongo, como va a pasar con todos los jugadores. Pero estoy contento por él, lo ayudó el grupo, estuvo bien. Realmente a veces hay nombres que podemos cambiar por el momento o por el adversario. Y eso me gusta porque el jugador se tiene que adaptar, ya sea tácticamente a cómo queremos jugar y cómo conseguir los resultados. Por supuesto, queremos jugar mejor, queremos que el equipo entienda cuándo tenemos que atacar, cuándo tenemos que defender un poco mejor ahí en la mitad. Hay muchos errores que tenemos que corregir, pero creo que hoy conseguimos un gran triunfo. Ramon Dias falando, né, da semana do Hugo, que ele viu muita personalidade no Hugo e defendendo muito bem aí o elogio do treinador corintiano. Bom, a gente segue no YouTube, né? Falando do Ramon Dias, o Ramon Dias saiu do Vasco, né? Desabafou contra o Vasco, ele chegou no Corinthians lá, falando que não pagaram a ele, que demitiram ele pelo Twitter, né? Ele diz, me demitiram pelo Twitter, não me pagaram ainda, e que ele achou uma ingratidão do Vasco, nem agradeceram o meu trabalho, nem agradeceram. Ele diz que salvou o Vasco. Salvamos o Vasco e ninguém agradeceu, demitiram pelo Twitter e nem fui pago ainda. E o Ramon Dias, querendo ou não, quando ele prometeu que não ia cair, realmente o Vasco não caiu. Mauro, dá pra se esperar o quê desse Ramon Dias? O Vamp já deixou claro aqui, né? Que você não colocaria 3 atacantes. Você ocuparia mais o meio-campo. Você é mais o meio. O Ramon Dias tem uma tendência mais ofensiva. O que esperava, Mauro, do Ramon no Corinthians e o que você acha que ele deve fazer? Que o Vamp acha que ele deve ocupar mais o meio-campo? Esperar fortes emoções pelo trabalho que ele fez no Vasco, fortes emoções. O trabalho dele foi ruim no Vasco. Escapou do rebaixamento com as calças na mão lá, graças às derrotas do Santos no final também, que o Vasco perdeu para o próprio Corinthians em casa ali, parecia que o rebaixamento era impossível de ser evitado. Aquela coisa, não vai baixar, não vai baixar, não vai baixar, isso aí é discurso do técnico, gente, para tentar ali manter a motivação. Acabou que não caiu, sabe-se lá como. Mas uma coisa assim, o Ramon Dias chegou no Vasco, o Vasco reagiu, saiu da zona do rebaixamento, foi para a Sul-Americana e se firmou numa boa posição, longe do rebaixamento. Ok, bom trabalho. A outra é você que escapar, sabe lá como, né? Foi pra Sul-Americana não, mal. Nem o Sul-Americana pegou. Não pegou nem Bahia, nem Vasco. Uma coisa é você se classificar, assim, o Vasco estava no rebaixamento, ele sai e termina, sei lá, em 11º, 12º, que não é uma posição maravilhosa. Ele tem investimento, o Vasco já tinha no ano passado, né? A outra é você escapar com as calças na mão, né? Então, assim, não foi nada maravilhoso, vamos com calma. E depois, no Campeonato Carioca, com um torneio muito inferior tecnicamente, ele foi varrido pelo Nova Iguaçu. E aí cai numa derrota de 4-0 pro Criciúma. Agradecer, faça-me um favor, tem que pagar. O Vasco tem que pagar, se não pagou, tá errado, né? Ele quer muito obrigado. Menos, né, Ramon Dias? Menos. Agora, no Corinthians, acho que fortes emoções. Pelo trabalho que ele fez no Vasco, ele vai insistir com um jogo mais ofensivo, sem ter material humano para isso em alguns casos. E eu acho que vai ser sempre muito ali no fim da navalha. É o que eu imagino que vai ser. Como ontem, né? Não foi uma vitória assim. O Criciúma chegou e o Ramon Dias transformou o Corinthians e o Corinthians fez um grande jogo, se impôs e venceu com autoridade. Não, venceu ali sofrendo. Então, assim, vai ser assim pelo jeito. Eu vejo dessa maneira. Qualquer coisa acima disso, para mim, vai ser uma surpresa. Não estou dizendo que não vai acontecer, que eu não tenho bola de cristal. Agora, o que eu espero
Sempre isso. Fortes emoções, vitórias com dificuldade e um técnico tentando jogar, não sei que ele mude de ideia, de uma forma, às vezes, incompatível com o elenco que ele tem em mãos e com o momento do clube. Mas você acha que ele vai ser ofensivo também? Você acha que nem o Vampeta? Ele vai procurar ser ofensivo, mas nem sempre terá condições para isso. Pode ser perigoso. Vamos ver. É um Corinthians, né, Bruno Prado, que precisa sair da zona do rebaixamento. Como diz o Vamp, não adianta ajoelhar, não adianta xingar a mídia lá na zona mista e continuar na zona. Porque agora o Vitória pega quem, Vamp? Fortaleza hoje. Lá no Ceará, né? O Fortaleza é favorito, né? Nesse confronto aí, o Fortaleza é favorito. O Corinthians vai fazer de tudo, vai torcer muito pro Fortaleza, peço até pro Kaique me informar, porque o ponto saiu aqui na minha orelha, pra quando a gente voltar aí pra Rádio Jovem Pan. E a gente tem essa situação aqui, ó. Corinthians, mudanças de Ramon Dias, Gustavo Henrique no lugar de Félix Torres, Hugo no lugar do Donelli, Alex Santana,